Ei, Laia, vamos lá, mais uma viagem. Só uma pergunta, de quem foi a ideia de merda de pegar aquele último trem? Foi sua, né, cabeção? Desculpa. Só que aí você vem cobrar da gente, mas a ideia de merda foi sua mesmo, né? Eu pensei que pudesse ser divertido, que pudesse ser legal, pelo menos a gente deu risada, não deu? Ah, mas assim, vamos Deu risada, não deu? Eu assisti Crepúsculo, Só velho. tinha filme ruim. Eu falei que era melhor ter assistido o filme Pelé. Desculpa. Eu nunca vi um filme com tanto lobinho e vampiro viado. Não, tô falando filme. Isso é verdade. Era aquela brilhando. Vai se fuder. Não, beleza, calma, gente, calma. Falaram que hoje tá melhor, porque parece que a sessão hoje vai ser de desenhos aí, alguma coisa assim. Pô, legal, cara. Contanto que não sejam os desenhos merdas de hoje, tá tudo certo, né? Ah, com certeza. Eu lembro daquele episódio do Pica-Pau, que ele come a do Zeca Urubu, tá ligado? Tem um anime que no original ele fuma um cigarro, só que no censuraram, colocaram ele chupando um... Pode crer, verdade, tô ligado qual que é esse. E o laboratório de Dexter, cara, que a irmã dele sempre zoava o laboratório dele e ele pra caralho, a irmã. Pode crer, verdade, cara. Mas, cara, contanto que não sejam os desenhos de hoje, tá ligado? Por mim, beleza. Então vai, vamos pra essa sessão desenho, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver. Tá da hora. Galera, e aí, estamos aqui com mais um Locomocast, o podcast mais viajado da podosfera. Hoje nós temos um assunto bem legal, bem polêmico, bem que as pessoas ficam meio divididas pra saber se é certo ou se é errado. A gente vai dando nossa opinião aqui. Ninguém é obrigado a comprar nossa opinião, mas tudo bem. Antes de começar, eu vou pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. Isso ajuda a gente a crescer, isso ajuda outras pessoas a terem acesso ao nosso podcast. Além do que, de acordo com a sua avaliação, a gente vai saber o que tá certo e o que tá errado, o que pode melhorar. E lógico, você sempre pode mandar conselhos, dicas, sugestões pelo contato @locomotiva26.com.br, além de achar a gente no facebook.com/locomotiva26. Eu sou Rafael Tanicho e censura boa é censura morta. Fala, galera, aqui é o Eric, mais um Locomocast, e no meu tempo um desenho era só um desenho. E aí, jovens, aqui é o Lost Man, e desenho não é algo só pra crianças, porque cada adulto tem uma porção de criança dentro de si. Justo. E hoje nós vamos falar sobre censura em desenhos. E vamos lá, vamos roda a vinheta aí que a gente começa já. Mas antes de começar o episódio, temos um e-mail. Um e-mail? Um e-mail referente ao episódio piloto, né? Aquele episódio que a gente se apresentou. E o que vem aí? Esse e-mail vem de Lucas Queiroz, que vocês puderam conhecer no episódio de filmes. E ele fala o seguinte: e aí, pessoal do Bonde 26, beleza? Beleza, Queiroz. Bonde 26 é ótimo, hein? Fazer um funk aí. Tô mandando esse e-mail aqui pra dizer que o primeiro ou zeríssimo episódio do Locomocast teve uma trilha sonora muito foda. Meus parabéns a todos e gostaria de dar meus cumprimentos ao Tanicho e ao Suede. O primeiro pela edição e trabalho, apesar de atrasado, né? Convenhamos, é um filho da puta. Sempre, né? Todo mundo precisou por causa disso, Rafa. Foda, né? E o segundo por ser um personagem um tanto quanto intrigante que instiga os ouvintes a ouvir os próximos episódios. Boa viagem pra vocês, galera, e que venham vários passageiros ainda. PS, Tanicho, quando é que você vem gravar um Conspira, seu filho da puta? Eu vou passar o e-mail do Queiroz pra quem quiser... Não, mentira. Vamos lá. Quanto à trilha, cara, episódio de estreia tinha que ser algo marcante, né? E como rock and roll foi presente na vida de nós, na nossa vida, aliás, bem forte, né? Pô, nada melhor do que celebrar isso com rock and roll, né, cara? Com certeza. Várias festinhas de rock, hein, Rafa? Vixe, pra caralho. Meu Deus. Não pode nem lembrar que o fígado grita. Mas tudo bem. Queiroz, você falou atrasado. Cara, não é que... Tá, tudo bem. A princípio nós atrasamos, mas depois a gente resolveu deixar mais pra frente os episódios. O podcast era pra ter começado, gente, lá por maio, junho. Eu acho que é isso, mas a gente decidiu que a gente ia deixar pra depois pra dar uma volumada nas outras atrações, né? Exato. Então a gente tava carregando as outras atrações, filmando mais coisas, tava produzindo mais conteúdo pro
pro site, além de gravando outros podcasts também. Com certeza. Então, atrasou, mas agora não atrasará mais. Pelo menos, até por isso que a gente não prometeu uma data fixa, galera. Porque, bom, todo mundo trabalha, pelo menos do Locomotiva todo mundo trabalha, menos o Eric, mas tudo bem. E aí acaba complicando. Eu trabalho numa agência de publicidade, o Lost é programador, e ambos acabamos saindo um pouco tarde do trabalho, né? Então é foda prometer a data. Mas a promessa é que toda semana tem. Então fiquem tranquilos que ou na segunda ou no sábado, aliás, ou no domingo ou no sábado. Vai sair, com certeza. Vai sair, exatamente. Então pode ser qualquer dia da semana. Sobre o Suede, realmente, ele é uma figura, um personagem aí que veio após o início, ele veio agregar bastante, né? Só que, infelizmente, vocês não escutaram ele no segundo episódio, não escutarão esse nesse terceiro, em alguns ainda. Eu acho que ele começou no 6º com a gente. Por aí. Então, por enquanto, vocês não escutarão a voz do Suede. Mas, logo menos ele tá aí. Acho que mês que vem ou no finalzinho desse mês ele já reaparece. E em relação a gravar com o Conspira, Queiroz, Igor, Gabrix, Caio German e Thiago Natan ou Tinho. Seguinte, galera, o que acontece? Vocês sabem que eu trabalho que nem um filho da puta até tarde e muitas vezes eu acabo não tendo tempo nem pro Locomotiva. Como tava meio complicado esses tempos, até por isso que a gente não tinha soltado nenhuma atração. A gente tava preparando, só que enquanto não tínhamos tempo pra fazer as coisas, a gente preferiu não fazer do que atrasar. Então, assim, eu vou gravar com o Conspira. Calma, gente, calma. Deixa só a gente colocar tudo nos eixos, deixa a Locomotiva entrar nos trilhos mesmo, de vez. Aí eu vou gravar com vocês, fiquem tranquilos. Pô, porque eu gosto pra caralho de gravar com vocês, né, cara? Querer eu quero, cara, mas infelizmente a gente acaba não tendo muito tempo mesmo. Então, galera, demorou um pouquinho pra gente soltar os podcasts aí, mas que agora que a Locomotiva pegou embalo, ela não vai mais parar. Bom, é isso aí. Você que está ouvindo, faça como Queiroz e mande seu e-mail também pra gente no contato@locomotiva26.com.br falando o que você achou do episódio, sugestões de tema e tudo mais. A gente aceita. Não se esqueça de nos avaliar no iTunes, 5 estrelinhas, coisa linda de meu Deus. E é isso aí, bora pro tema? Eu queria começar falando um pouco sobre a frase que o Eric trouxe pra gente. Que no meu tempo um desenho era só um desenho. A gente vê que é nessa nova geração e tal, e talvez a gente tenha ouvintes dessa nova geração aí acompanhando a gente, mas a gente vê que essa nova geração ela é um pouco, um tanto quanto desvirtuada dos valores e tudo mais, de família e sei lá o quê, e acabam levando as coisas, digamos assim, joguei Assassin's Creed e vou matar meus pais, referências sobre as coisas que acontecem, e talvez a gente seja processado por isso, mas tudo bem. Silence! Não, tudo bem não processem a gente. Mas assim, isso é fato. Antes a gente assistia desenhos talvez muito piores do que a gente assiste hoje. E, cara, a gente não tinha essa influência tão negativa quanto as pessoas têm hoje. Ou pelo menos quantas pessoas veem nos desenhos hoje. Então, o que será isso? Será coisa da cabeça da nova geração? Porque assim, nós que crescemos assistindo esses desenhos, hoje nós proibimos os nossos filhos de verem esses desenhos. Que merda é essa? Então, cara, eu acho algo estranho também. Eu passei minha infância assistindo, por exemplo, o Pica-Pau, que era super canastrão. O Pica-Pau do diabo, né? Aquele Pica-Pau louco, aquele lá que, tipo, zoava todo mundo. Roubava gasolina do guarda. E, tipo, eu não acho que isso tenha me influenciado negativamente em matéria de posturas e valores pessoais. E, assim, eu acho estranho que essa nova geração se deixe influenciar, ou se é que exista mesmo essa influência, se não é coisa da cabeça dos adultos. Então, cara, eu acho um pouco delicado, porque assim, hoje a gente vê essa influência, não dos desenhos, mas, por exemplo, da sexualidade precoce nas crianças, como uma influência que, se a gente for ver, não é tão diferente do que a gente tinha antes. Boquinha da garrafa era algo que, teoricamente, parecia inocente e tal, mas, ok, a gente não sabia o que era boquinha da garrafa. Aprendeu só depois. Exatamente, só que nossos pais sabiam o que era uma boquinha da garrafa, e eles deixavam a gente escutar. Todo mundo chamando da boquinha da garrafa. Fuck you!
nem por isso a gente virou cantor de funk. A maldade não tava na gente, tava nele. Sim, exato. Então, por que hoje a gente vê tanto problema em determinados aspectos que antes não eram vistos, sabe? E acho que hoje fato as crianças são mais influenciáveis, são facilmente influenciáveis pela mídia, o que seja, sociedade e tal. Tanto que antes a gente não tinha tanto esse negócio de eu sofro bullying, de eu preciso ter tal coisa, senão eu não vou pertencer a tal grupo, sabe? Sim, apesar que na nossa época era, se você tivesse uma caixa de lápis de cor de 36 cores, você era ostentação. E aqueles estojão, tá ligado? Nossa, que era uma maletinha. Exato. Era uma maletinha que você abria, tipo, do lado tinha só lápis de cor, do outro lado só tinha canetinha. giz, canetinha e uma parte de aquarela ainda lá, tá ligado? Pode crer. Isso era ostentação. Mas não era, tipo, sei lá, hoje, se eu arranjar um desse, eu vou me gabar. Por quê? Por causa das pessoas que me acompanharam, que estavam junto comigo naquela época, que provavelmente ia pagar pau em ter isso hoje. Só que a nova geração não se contenta com isso. Olha, uma coisa é fato sobre o que a gente tá falando aqui. Eu acompanhei o que está sendo discutido em matéria de influência em diversos aspectos, tanto nos desenhos, quanto em jogos, quanto até mesmo no RPG. Tem um caso aí que eu fiquei sabendo que jovens estavam jogando RPG. Matava os pais e tal. Fizeram rituais e tudo mais. Mas, cara, se for parar pra analisar, é 1 em 1 milhão. E sim, assim, só que é esse 1 em 1 milhão. A gente pode colocar até o caso da mina lá do Grêmio, que chamou o cara de macaco e tal. Foi uma pessoa que teve que servir de exemplo pra algo acontecer ali. Tanto que foi suspenso, acho que o time foi suspenso do jogo, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente precisou ter isso de exemplo. Agora, a gente tem uma influência, a influência da sexualidade e tudo mais. E até na questão do... não podemos vender produtos pra crianças também, sabe? Então, sobre influência, sabe o que eu acho? Eu acho isso uma tremenda uma hipocrisia. Porque são pessoas tentando justificar as merdas que acontecem e uma coisa que não tem nada a ver. Eles querem achar um bode expiatório e não acham, eles culpam o desenho, culpam os jogos. Eu jogo videogame desde os meus 8 anos de idade e desde os 5 anos de idade eu vejo, tipo, Pernalonga dando tiro de espingarda na cara do Patolino. Nem por isso eu matei alguém até agora. E não tem nexo isso, não tem sentido. Aliás, isso comprova que parece que antes as crianças sabiam discernir o que era desenho e o que não era. Por exemplo, a gente tinha o Cowboy da Marlboro, que é marca de cigarro, antigamente tinha comerciais na televisão e tinha o Cowboy fodão lá, que fazia puta, pegava puta pra caralho, sabe? Que deselegante. Total. Fazia o regaço, laçava as vacas, e tal. E daí, tipo, o que acontece? Ainda bem que existe edição. Aí o que acontece? No final, ele pegava e acendia um cigarro. Por quê? Porque isso leva as crianças a quererem ser igual o cowboy, mas a criança sabia que desenho era desenho. Não, voltando a Parece falar... que hoje os adultos pensam que a criança não vai saber. Voltando a falar de hipocrisia, tipo, eu acho foda o que fazem na TV. Às vezes pegam um desenho aí que tem sangue, que tem cenas aí de violência, cortam, tiram o sangue, tiram a violência. Às vezes é um soco que se dá e se corta, não se mostra. Ao mesmo tempo você vê aí uns programas aí mostrando bunda, mostrando peito e ninguém fala nada. E criança vendo isso domingo. Não, mas também mudou. Isso também mudou. Não, mudou porque... Você não vê isso na televisão mudou hoje, tá ligado? Mudou por quê? Mudou porque você pode ver sacanagem na internet a hora que você quiser. Ninguém tá mais ligando pra programa. Sim, mas nesse ponto você pode falar dos desenhos também. Tá nem aí. Você pode ver a hora que você quiser. Mas assim, não só na questão dos desenhos, tudo foi mudando e acabou caindo pra um lado mais chato, pra um lado talvez do politicamente correto. Claro, a gente vai fazer um podcast mais pra frente sobre o politicamente correto, só que assim, e outro sobre conflitos de gerações, que eu acho legal. Só que assim, já dando uma entrada nessa parada de conflitos de gerações e tudo mais, você vê que não só a TV pra criança mudou, que aliás hoje a TV não é pra criança, a partir do momento que você não pode mais vender um produto pra criança na televisão, você não tem por que passar um desenho na televisão, porque não vai estimular a criança a querer esse brinquedo, o que seja. Vocês repararam tava que, tão tipo, legal o comercial da Hot Wheels. Vocês repararam o tubarão e tudo mais, tá ligado? O lava rápido e... Nossa, que Uma merda. vez eu pedi um lava rápido da Hot Wheels, minha mãe deu um posto do Gugu. Para o seu Hot Wheels ficar brilhando, é preciso passar no Lava Rápido.
Vocês repararam que hoje a gente não tem um programa especificamente pra criança na televisão aberta. Bom, isso é fato. A maior parte do que tinha pra criança geralmente era de manhã. Trocaram pela Fátima Bernardes. E foi tirado do ar. Então não se tem uma programação específica infantil hoje na televisão. Pelo menos não na televisão aberta. Tirando o Cavaleiro do Zodíaco, né? Passa até hoje repetido. Não sei se passa ainda. Tá reprisando 12 casas lá até hoje. Mas a gente viu que o mundo foi ficando chato, que tudo foi sendo censurado, que pra você assistir um filme no cinema, ele tá dublado e a classificação é 13 anos, por mais que você saiba que esse filme deveria ser pra uma geração maior. Por quê? Porque eu acho que tudo envolve uma sociedade de consumo aí meio forte, né? Porque se não vou vender, não tem por que veicular. Mas isso foi deixando tudo mais chato e acabou caindo pros lados do desenho, que é o que a gente vai falar hoje, né? Assim, e acho muito besta essa questão da censura de desenhos. É por isso que a gente acabou de falar. Tipo, na nossa época não teve uma grande influência assim na gente. Será que o que mudou foi a forma como nossos pais educaram a gente, como nós educamos nossos filhos hoje? Olha, eu acho que hoje a forma de educar mudou bastante, eu acredito nisso. Eu vejo, assim, o parâmetro que eu tenho da minha irmã e minha sobrinha, né? E como eu fui educado. Nossos pais eram muito mais linha dura com a gente. Hoje em dia você não pode nem bater no filho, não Você pode. apanhava com a fivela na época, né? Tipo... Espada de São Jorge. Apanhava com tudo que podia imaginar. Tênis na boca e tal. Ai, que delícia! Então, tipo, nunca vi. Parece que mãe já vinha com mira laser. Tacava o chinelo e acertava. Amarrava você no para-choque do carro, saia andando. Não, que loucura. Que coisa absurda. Referência do nome. Deve ter sofrido na infância, hein? E hoje em dia, as pessoas tentam inserir mais o diálogo, que é o que parece, mas nem sempre só o diálogo resolve. Não que eu esteja fazendo, vamos dizer assim... apologia pra, não, devemos bater e tal. Sim, mas... Eu acho que tem que bater. Eu acho que um tapinha não dói. Como diria aquela música antiga, que hoje os feministas caem matando em cima, né? Mas eu acho que é isso, tá ligado? E não sei, talvez a nossa geração nasceu mais inocente. Talvez, não sei. A nossa geração ou a geração atual? Não, a nossa geração era mais inocente quando era criança. E a geração atual é mais esperta. Eu acho que eles acabam se sexualizando cada vez mais cedo. Sim, só que pelo fato deles serem mais espertos, por que tanto censura em desenhos, então? Talvez seja uma forma de tentar tentar segurar esse lado. Manter a geração. Tradição da geração anterior, é isso? É de segurar o lado mais infantil mesmo das crianças. Tipo, talvez não expor elas a coisas que vão torná-las adultas mais cedo. Entre aspas, adultas. Não, sim. Só que assim, quando eu era criança, eu queria ser um Power Ranger. A criança de hoje, você pergunta, o que você quer ser? Ela vai falar rica. Sou rica! Eu sou rica! É tenso. Eu não sei, parece que as gerações de hoje estão ficando cada vez mais precoces. Sim. E isso é ruim, porque eu acho que criança tem que ser criança tem que brincar, criança tem que assistir desenho. Criança não trabalha, criança não trabalha. Tá, parei. Nossa, de onde você tirou isso, cara? Eu não lembro. Eu não lembro também, mas enfim. Mas assim, eu acredito que criança tem que ser criança, tem que brincar, tem que ter vamos dizer assim, aquela fantasia. Eu acho que foi bacana, tipo, eu acreditar que teve Coelhinho da Páscoa, acreditar que teve Papai Noel até uma certa idade e tudo mais, foi bacana. Eu acho que ajudou, tipo, a ser uma criança mais feliz. Agora, tipo, essas gerações modernas, eles já nascem com iPhone na mão, já nascem com Android na mão. Eu acho que talvez a quantidade de informações a qual eles têm acesso ajude muito eles ficarem adultos mais cedo. Então quer dizer que daqui a uns anos não vai existir mais infância? Se continuar desse jeito, pode ser que sim. Então, eu não tô vendo, porque você falou da questão de você acha que tem essa censura para as crianças continuarem sendo crianças por mais tempo e tudo mais. Só que a gente teve acesso a tudo isso que a gente vai falar aqui e a gente teve mais infância. Sim. A gente foi pra rua, a gente, sei lá, ralou o joelho de bicicleta, por isso nunca mais andou de bicicleta na vida, mas enfim. Tá, mas tem que ver que, ó... A gente caiu de bicicleta chupando corneto. Ah, não, isso daí não foi quando criança. Bom, então tem um item aí que eu gostaria de colocar. Você acha que... Ô, pessoal, só informando que nosso host
Você é um filho da puta. Então vou colocar um item dentro dessa discussão que pode ser o que tem influenciado as crianças a serem mais precoces. Na nossa época não existia tanta tecnologia. No máximo a gente teve acesso ao Master System, que era o que tinha melhor de tecnologia na época. Mas hoje você tem todo tipo de aparelho digital, tem todo tipo de eletroeletrônico e o acesso à tecnologia ficou mais fácil. É nada, cara, na minha época eu tinha um bip. Você teve um bip, Que era um cara? relógio. Não, era aquele relógio de vende em feira, só que era formado de um pager, tá ligado? Pode crer. Ostentava aquilo lá, hein, Tá cara. brincando Putz. de bomba relógio. O bip foi a primeira tentativa de mensagens, né, cara? Troca de mensagens. Sim. Implementando o que o Loas falou, esse tipo de tecnologia, smartphone, internet, móvel, celular, é novidade pra gente. Novidade pra gente que é da década de 90 e antes. 40. 40, caso do Lost, né? Enfim, o máximo que eu tive na minha infância foi um PlayStation. Eu achava a melhor coisa do mundo, um PlayStation e tal. Não tinha internet. Eu tive não Mega tinha... Drive. Eu tive um PlayStation, e aí? Eu tive todos esses. Eu sou rica! Eu vi o Tom correndo atrás do Jerry usando uma faca. Eu vi várias coisas assim, cara. Tá, enfim, o que eu quero dizer é que essa geração, ao contrário da nossa, já nasceu com isso, já nasceu com smartphone, já nasceu com internet, já nasceu com computador. Então a diferença tá aí, não é novidade pra ele, ao contrário do que foi da gente. Então, Sim, mas o ponto é o porquê não podemos passar mais na televisão. Porque assim, você fala que tudo tá mais explícito realmente por causa da internet e tal. Então por que as sutilezas que tinham no desenho não podem mais? Alguém julgou que aquilo seria ruim pras crianças, cara. Mas assim, eu particularmente defendo o seguinte: a forma como um adulto interpreta o que ele vê e a forma como uma criança interpreta o que ela vê são diferentes. Um adulto não pode, e não acredito que tudo que o adulto acha que deve cortar ou que vai ser ruim, maléfico pra uma criança, realmente seja. Tem um amigo nosso que uma vez ele contou, entre amigos assim, que quando ele era criança, mas era bem pequeno mesmo, devia ter uns 2 ou 3 anos de idade, ele tinha mania, não podia ver saia, ele tipo entrava embaixo de saia. Tipo, na época não era saia, né? Era aqueles vestido mais longo, né? Na época que ele era criança, eram os vestidos mais longos. Até uma situação em que ele contou que o pai dele se irritou com ele por causa disso. Só que o pai dele também não questionou o porquê que ele fazia aquilo. E aí ele relatou que a tia dele foi, baixou uma saia que ela tinha, falou pra ele baixar a bermuda e perguntou: o que você tá vendo aqui? Aí esse amigo respondeu: tô vendo uma calcinha. E o que você tá usando aí? Uma cueca. Aí ele simplesmente complementou depois disso falando: então é isso que vocês usam por baixo. Quer dizer, o pai tava vendo uma situação tipo de maldade, de talvez uma sexualização precoce da criança, e a criança só estava preocupada em saber o que mulheres usavam como roupa íntima. Então muitas vezes o adulto acredita que está censurando algo no desenho vai ser maléfico, que vai ser interpretado de forma ruim, mas a criança talvez nem leve dessa forma. Agora sim, chegamos a um consenso, Eric? sim. Então beleza, agora a gente pode ir pra parte da censura nos desenhos, exemplos e tudo mais, e roda a vinheta. Bom, falando brevemente sobre um pouco da história do desenho, o primeiro desenho que se tem conhecimento surgiu na França por volta do final do século XIX, e ele tinha um público mais adulto. Tanto é que os roteiros e as piadas que existiam no desenho, eles eram bem mais maduras. Foi um hentai, um primeiro desenho? Não sei, não acredito que tenha sido um hentai não, porque eram animações bem curtas mesmo. O Eric curte hentai. O Eric curte hentai? Pra caralho. Tem cara mesmo. O que é hentai? O que é isso? Não pode falar. Ele não sabe. Não sei. Tá bom. Bom, os desenhos como a gente conhece hoje, eles começaram a surgir nas primeiras décadas do século XX, né? Eu acho que foi na primeira década do século XX. Surgiu junto com o cinema mudo e tudo mais, só que ainda tinha um público-alvo adulto e tudo mais. Com o passar do tempo, eu acho que coisa de uma década depois, as crianças começaram a se interessar e começaram a surgir os primeiros desenhos mesmo, como a gente conhece. Um dos primeiros foi o Gato Félix, mais ou menos por meado de 1917, e o Mickey por volta de 1928. O Lost acompanhou tudo isso? Eu acompanhei tudo isso. Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu acompanhei muitas coisas. É tipo o mestre do Shiryu lá, né? Como diz o gênio da lâmpada do Aladdin, né? 10 mil anos me deixaram com bruta
torcicola. Eu ia falar puta torcicola, hein? Se censurou aí, ó. Eu tive que censurar, né, cara? Vai que crianças estão vendo isso. Não, pô, criança usar que é puta. Criança vê coisa pior do que a gente pensa, cara. Tem criança já A virou... prova disso é MC Brinquedo, MC Pikachu. Nossa, é feio, MC né, Pikachu cara? fala que como que é? O meu pau não luta boxe, nem Muay Thai, nem capoeira. Meu pau não luta boxe, nem Muay Thai, nem capoeira. Ele luta karatê, estoura o cabaço, passo, cacabeça. Nossa, cara, eu duro que isso parte de criança. É, velho. Quer dizer, apesar que eu não sei se uma criança As teria meninas não me querem, criatividade só porque eu vim pra... da roça. A roça vira nela que ela gosta. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Apesar que eu não sei se uma criança teria criatividade pra compor algo assim. Provavelmente tem adulto por trás aí. Grana, né, cara? Grana. Sim. Aí tem aquela meninazinha lá também, a que você falou, tipo, que é filha do MC aí e tal. Nossa. Até deixar um trecho aí da MC Melody pra vocês, pra sambar na cara das recocadas aí e tal. MC Melody. Agora a moda é fazer falsete assim. Bom, a partir de então, foram surgindo desenhos de diversas temáticas e vários personagens e tal. A maioria deles marcou época e outros foram inspirados em desenhos que surgiram antes, mas a temática principal, o pano de fundo da maior parte dos desenhos era aquela luta do bem contra o mal. Então acho que a gente acompanhou muito aí Thundercats, She-Ra, He-Man. Sim, mas antes disso o Mickey fazia umas coisas muito cotidiano, né, cara? Sim. Tipo o Pateta indo viajar, o Donald vendendo amendoim. Também tinha esses Tem uns desenhos. tutoriais do Pateta, Tinha né? esses desenhos voltados assim mais pra humor mesmo, né? Por exemplo, Tom e Jerry não tinha essa luta do bem contra o mal, era um gato e um rato que... Não tinha nem o bem nem o mal ali, tá ligado? Isso é fato. Era só um gato e um rato com faca, machado, revólver tentando matar um outro. Opa, Não tinha pera aí. censura. Tom e Jerry é comichão encostadinho. Eu acho que é equivalente, não? Na verdade, como encheu coçadinha veio do Tom e Jerry, né? Então, Sim, mas é bem mais pesado, né? com certeza. O Tom e Jerry gourmetizado. Sim, pode crer. Bom, entre os personagens que marcaram a época aí, que muitos conhecem, a Betty Boop, Pernalonga e Patolino em companhia, Tom e Jerry, Zé Colmeia, Pica-Pau, que eu assisti pra caramba. Mas você gostava mais da pica do pau. Os Animaniacs, que eu assistia demais também. Mas Animaniacs ainda tinha um lado mais... Eles eram bem zoeiros, mas tinha uma parada de geografia ali, ensinava bastante, porque eles sempre estavam em alguma parte do mundo, digamos assim. E ele era considerado, por mais que vai chocar agora, ele era considerado um desenho educativo. Sim, tanto é que chegou a ganhar prêmios, né? Na verdade, não. O que acontece? Aí a gente tem uma história de um desenho que era muito bom, que hoje não passa mais, as crianças perderam essa coisa sensacional, que era o Freakazoid. Sim, Freakazoid, muito bom. O Animaniacs, ele tava ganhando muito prestígio por ser um desenho bem assistido e que as crianças gostavam e acabavam aprendendo. E aí a Warner chegou pro produtor do Freakazoid e falou, a gente precisa fazer uma parada mais Animaniacs, pode zoar, mas vamos ensinar as crianças. E o cara não queria isso, então romperam o contrato lá, o cara parou de fazer o Freakazoid e um ano depois o Freakazoid ganhou o Emmy. Então essa história foi que o Freakazoid ganhou o prêmio. Um desenho que não era educativo, era um desenho totalmente escrachado, ganhou um prêmio foda, saca? E a Warner não teve a delicadeza de ver isso. Então, cara, se for parar pra analisar como, assim, é estranho a censura, eu lembro muito bem daquela piadinha velha do Animaniacs, que sempre que aparecia uma mulher gostosona, eles pulavam em cima do colo da mulher e olá, enfermeira! Pode crer. E isso nunca foi censurado, cara. Isso nunca foi censurado. Aí que tá, é que hoje não passa mais, né? Mas será que hoje, com essa onda do feminismo, não seria censurado? Aí que tá, eu não sei. Bom, voltando ao que eu tava falando no começo, né? Praticamente, no começo de tudo, os desenhos tinham um público mais adulto. E isso foi mudando, né? Com o tempo, o
público infanto-juvenil começou a se interessar. Claro, temos que lucrar, né? Temos que vender. Com certeza. Isso sempre movimentou o mundo, né? Sim. E, enfim, com o interesse do público infanto-juvenil, a censura começou a entrar no jogo e começar a, vamos dizer assim, cortar algumas coisas para que se encaixasse dentro de um perfil que crianças pudessem assistir e eles pudessem vender para crianças também. Até chegarmos ao ponto de não ter mais desenhos na televisão aberta. Olha que coisa legal. Eu ainda preferia escutar o Yuri falando PlayStation. 40028922 é o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2 ou 40028922 novo som do japonês que vai dar PlayStation 3. Bom, vamos lá. A gente falou do Mickey e tal, que os desenhos dele e da sua turminha eram inocentes e tal. Porém, em 1946, o filme A Canção do Sul foi acusado de racismo. Tinha uma associação mesmo? Foi acusado de racismo pela Associação Nacional para Progresso de Pessoas de Cor. Esse nome é meio racista, né? Mas tudo bem. Que acusou a Disney de racismo sob o argumento que tinha uma relação bucólica entre os senhores e seus escravos, tá ligado? E essa acusação fez uma coisa muito triste. E eu acho muito triste porque, assim, pô, grandes clássicos da Disney foram lançados no formato digital, em DVD, em Blu-ray e tal. E, cara, a censura pegou tão forte em cima desse filme que ele foi proibido. O lançamento em DVD e em Blu-ray foi proibido, cara. Então, tipo, se achar hoje é só em VHS e deve estar numa qualidade horrível, né, cara? Mas, assim, cara, é um filme que eu gostava demais. As músicas eram muito boas. Bom, além disso, acho que não foi o primeiro filme que teve essa mistura do desenho com o real, mas acho que foi um dos que mais marcaram aí com essa parada antes de Roger Rabbit, né? Que é outro puta filme que foi censurado também. Foi censurado também, cara? Foi. Você não ficou sabendo da cena da Jessica Rabbit voando, depois bateu o carro e aparece a dela? Não sabia disso não, cara. Porra, que tenso, velho. Pois é. Mas assim, A Canção do Sul eu fiquei bem chateado por ter sido censurado, porque assim, poderia ser lançado como um Disney clássico. É muito foda as músicas e tudo mais, sabe? Bom, Tá, e um filme desse lançado no dia de hoje, como seria recebido? Eu achei nada a ver. Achei que não tinha nada a ver isso, dessa coisa de censurar. Mas a questão é, um filme desse lançado nos dias de hoje, como seria recebido? Ah, cara, não sei, mas assim, vamos levar de exemplo que a gente tem aí da Rede Globo, a novela Terra Nostra. Quer falar de relacionamento bucólico entre senhores e escravos? Porco-dio. E, tipo, daí a gente assistia Terra Nostra e achava legal pra caralho, tá ligado? Algo que era muito mais, digamos assim, explícito do que o próprio Canção do Sul. Porque assim, ok, eram imigrantes italianos e tudo mais, e que não deixavam de ser escravos porque trabalhavam pra caralho por merda. E daí teve um cara lá que comeu a filha do dono do engenho lá, do caralho e tal. Então, assim, Canção do Sul é censurado e Terra Nostra não. Então, apesar que a gente tá falando do desenho de uma novela. A novela já é feita pra um público adulto. Apesar que a gente assistia porque a gente recebia permissão dos nossos pais. Então, mas aí é que tá. Eu acho um erro pensar que desenho é pra criança. Tem muitos desenhos, se você for assistir aí, tem uma mensagem profunda que uma criança não entenderia. Com certeza, eu também sou dessa opinião. Eu acho que tem tiradas satíricas que só um adulto é capaz de compreender ou pegar. Mas assim, comentando também um pouco o que o Eric falou, eu não assisti o filme inteiro. Eu assisti uma parte do filme Canção do Sul, só alguns trechos. Inclusive, se não me engano, tem inteiro no YouTube, né? Tem. A gente deixa o link desse filme que eu acho que vale a pena. Então, eu assisti trechos e eu também não vi nada demais, assim, nada de tão absurdo que poderia ser complicado de passar, que era passível de censura. E não vi nada assim tão absurdamente pesado. Eles falam assim dessa relação bucólica, só que assim, a relação bucólica que eles questionam é o fato do escravo ser meio que amigo do povo da casa lá, tá ligado? Você tá censurando porque o escravo não pode ser amigo do dono dele. Isso em que ano? 1943. 46. Mas assim, você tá falando, não, peraí. Ele é negro, ele é escravo, ele não pode ser seu amigo. Essa é censura. Pelo que dá pra entender, é Em isso. 1946, quase meio século depois da escravidão ser abolida. Sim. Então tá, né? 2, 3, 4. Bom!
Teletubbies. Bom, Teletubbies, quem nunca assistiu Teletubbies? Aquele desenho feliz, o solzinho que é um bebê, aqueles 4 bichinhos retardados, fica... Ai, creminho gostoso. Ele não era um desenho, cara. Enfim, você entendeu. Mas assim, eu nunca consegui assistir o episódio inteiro. Mas enfim, todo mundo já assistiu Teletubbies, isso é fato, todo mundo conhece. O fato é o seguinte, ele foi censurado em alguns países porque, se eu não me engano, o Tinky Winky, ele foi considerado gay porque eu não entendi isso do símbolo homossexual na antena dele, é um triângulo. A antena dele é considerado símbolo homossexual. Tinky Winky foi considerado gay porque ele possuía esse símbolo homossexual no lugar da sua antena e ele usava uma bolsa feminina. Não, isso é engraçado, porque assim, o Gypsy tinha uma cartola, o Po tinha um patinete e a Lala tinha uma bola. E o Tinky Winky, ele tinha uma bolsa feminina, vermelha, que ele descia todos os dias a colina rodando essa bolsa. Tá, mas isso olha os olhos de uma criança? Cara... Não, mas é que tá. Não é a criança que faz a censura, esse que é o ponto, são os adultos. Aí tem um Bolsonaro da vida lá que falou, não, pera aí, eu não quero que meus filhos vejam isso daí, não. Parece o nosso que faz um programa rodando uma bolsinha. Não, mas é real, velho. É isso que acontece, é verdade. É isso que tem no... Uma coisa... Eu falei de hipocrisia agora no começo do cast, certo? Na Venezuela foi proibido passar Teletubbies nas manhãs de sábado. Trocaram o Teletubbies, sabe por quê? Veio ótimo mulheres de biquíni. Nossa, que legal. Ou seja, crianças não podem ver um programa. É um programa bobo se for parar pra ver. E é melhor ver mulheres de biquíni. Não, eu concordo. Eu acho melhor ver mulheres de biquíni. Não, mas na criança não. Mas é que tá. É o que eu falei. Não é a criança que faz a censura, é o adulto. Mas não é só isso que Teletubbies tinha. Não sei se foi tradução, não sei se foi dublagem. Mas o que acontece? Eles tinham um aspirador de pó que vai ter uma cena aí no post de um aspirador de pó, você vai ver onde que o aspirador de pó tá sugando. Não é brincadeira. E a outra cena é os molequinhos pedindo creminho gostoso. Ô, Rafa, mas espera aí, você é contra ou é a favor da censura? Eu não entendi. Eu acho que o aspirador tava fabricando um creminho gostoso. Eu sou contra a escrotidão. Eu acho que os Teletubbies, eles passaram um pouquinho dos limites. Sim, não, mas assim, era um desenho pra criança muito. Não era um desenho, cara. Crianças que não eram nem alfabetizadas. Mas eu acho que, tipo, eles exageravam um pouco. Sim, você deixaria seu filho assistir Teletubbies? Não. Porque se de repente ele aparecesse falando, pai, eu quero creminho gostoso. Nossa, tipo, foda. Então. Nada contra homossexuais, mas assim, seria uma cena estranha. Sim, com certeza. Mas assim, Teletubbies coloca em pauta uma discussão muito interessante. A questão dos brinquedos pra crianças. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique, tá. Geralmente se dividia brinquedos em brinquedos pra meninas e brinquedos pra meninos, entendeu? Sim. Só que de uns tempos pra cá existe uma discussão do que o que define o que é um brinquedo pra menino. Porque o Kinder Ovo meninas é rosa e coisas assim. Isso, ou por que meninas não podem brincar com os carrinhos dos meninos e meninos têm que brincar só com boneca. E aí tem várias discussões acerca disso, acerca de se invertessem os valores da sociedade e tipo, homens devessem brincar de boneca e meninas de carrinho, como seria, se seria aceito, se seria normal, se não seria normal. Até eu vi uma brincadeira no Facebook, era alguma coisa assim, é um brinquedo. Aí, tipo, tinha uma pergunta, tipo, era um diagrama, né? Que, tipo, você fazia o passo a passo assim, aí falava, o brinquedo é de menino ou é de menina? Aí tinha uma pergunta que parece que se envolvia órgãos sexuais, alguma coisa assim. Aí, tipo, se a resposta fosse não, quer dizer que o brinquedo era unissex, independente de ser uma boneca ou independente de ser um carrinho. Eu já vi algumas postagens que falavam assim, o que você espera que seu filho seja se ele brincar de boneca com algum amiguinho? E a resposta era, eu espero que ele seja um pai. Então, assim, tem algumas discussões acerca do que seria educar uma criança em relação a brinquedos. Eu acho que aí envolve um pouco mais além do brinquedo, e sim um contexto geral que acabou desagradando, sabe? Porque hoje, se você for levar em consideração moda, tem bolsa de lateral, assim, pra homem também, sabe? Sim, com certeza. Mas gerou a polêmica. E eu acho que não foi à toa. Talvez, muito provavelmente, foi intencional da parte dos criadores do Teletoba essa repercussão, sabe? Não sei. Talvez.
Bom, já que a gente falou em um desenho, quer dizer, um programa que gerou uma polêmica sobre homossexualidade, existe um outro. Esse é um desenho, não é um programa, mas é um desenho com um público um pouco mais velho, talvez, né? Que foi o Bob Esponja. Sim. Não, mas Bob Esponja é gay. É gay, mas é legal pra caralho. Quem assistiu o último filme do Bob Esponja, tem uma cena lá que Bob Esponja tá no colo do Patrick e eles quase se beijam. Só faltou isso. Sendo gay ou não, é legal pra caralho Bob Esponja, tá ligado? E a única implicância que o povo tem é nessa questão de ser gay, eu acredito. Porque não tem nada além disso pra se censurar no Bob Esponja. Bom, cara, talvez não seja. Talvez, assim, os caras fizeram algo tão inocente que acabou dando essa visão e não tem nada a ver. Simplesmente é inocente mesmo. Não. Bob Esponja não é assim, não. Cara, sei lá. Quem já assistiu, tem momento lá que aparece, não sei, acho que tem alguém andando com pernas de mulher gigante que o Patrick fica olhando, babando e tal, tá ligado? Então não é tão inocente assim. Sei lá. Isso aí vai também muito de quem produziu, qual que foi a intenção da pessoa que escreveu o roteiro do desenho. Eu acho que vai da intenção da pessoa que escreveu as falas, vai também da intenção da pessoa que muitas vezes dublou. Sim. Caralho, o Wendel Bezerra transformando o Bob Esponja no homossexual. Novamente, nada contra homossexuais. Eu vou ter que falar várias vezes nada contra homossexuais nesse episódio, né, cara? Sim, não, porque homofobia hoje é considerado crime. Ainda falando um pouco mais sobre o Bob Esponja, né? Eu falei que ele foi alvo de várias críticas em vários países por conta de ser considerado homossexual. E tem alguns países que já tem uma visão mais aberta em relação à homossexualidade. E tem alguns países que não. Por conta dessa suposta orientação sexual do Bob Esponja, a Ucrânia é um país que tem uma Comissão Nacional de Proteção à Moralidade e ela entrou com um pedido de proibir o desenho. Alguns países da União Soviética, a homossexualidade é tratada como algo absurdo, entendeu? Então, a homofobia é uma questão cultural na maior parte dos países. Então, lá não é aceito. Qualquer coisa que supostamente incite à homossexualidade já é cortada da TV. Bom, Pokémon foi um anime que teve muita censura, apesar de nem todo mundo saber das censuras que teve, porque a maioria das crianças que assistiram Pokémon assistiram na TV aberta, mas teve bastante censura. Então, por exemplo, tem um episódio que mostra o James num concurso de maiô, ele tava disfarçado num concurso de maiô, mostra ele com peitos infláveis, e essa cena foi censurada porque disseram que incitava a homossexualidade também. Tem episódios também que mostra a equipe Rocket levando tiro de fazendeiro, essa cena censurada. A lenda de Dratini nesse episódio. Lenda de Dratini, inclusive nesse episódio, além da equipe Rocket levar pipoco, ainda tem uma cena que mostra o Miau com um bigodinho de Hitler. O maior problema que foi retratado desse episódio em específico, a lenda de Dratini, foi o mostrar armas de fogo. Foi nem questão de dar tiro ou não. E sim, tipo, apontar arma pra cabeça e tudo mais, pra um desenho que Pokémon é um desenho infantil, não é um desenho pra criança. E você pegar e mostrar alguém apontando uma arma de fogo pra cabeça do outro, não é legal, realmente. Bom, eu não assisti tanto anime quanto vocês, tanto que eu fui começar a assistir anime depois de velho, comecei com Fullmetal Alchemist recentemente, talvez eu assista anime... Censurado pra caralho também. Comecei com Fullmetal Alchemist no máximo uns 5 anos atrás. Eu já tinha 57 anos. Ah, nossa, lá vem essa piadinha com a minha idade. Bom, então beleza, mas voltando. Então vocês conhecem mais de anime que eu, não acompanhei tanto. Mas tem uma lenda aí de que o Pokémon foi um dos animes que foi tão cortado, mas tão cortado, que acabaram censurando quase episódios inteiros. É verdade isso? Sim, aquele episódio da Jinx. A Jinx era um Pokémon negro, com os lábios grossos e foi cortado, é isso? Ele foi o episódio inteiro foi banido. Foi tirado da cronologia. Porque o Brock beija o Jinx. A minha dúvida é, foi questionado aí zoofilia, afinal Pokémon não é humano, ou racismo? Eu acredito que tenha sido mais racismo mesmo. Será? Mas, assim, o mais popular do Pokémon foi Porygon. Isso, exatamente. O episódio Electric Soldier Porygon é um episódio que causou muita polêmica. Ele foi banido completamente
diretamente do Japão, depois de aproximadamente 700 crianças terem parado no hospital depois de assistir o episódio, porque elas sofreram um ataque de epilepsia por causa das muitas luzes que piscavam com o choque do trovão do Pikachu que foi dado nesse episódio. E depois disso, esse episódio foi liberado, só que foi cortado muitos frames dessa parte do choque do trovão. Ela chega a ser meio que um stop motion travadíssimo. Isso. E realmente ficou ridículo. Só que se eu não me engano, isso daí foi... Porque, se eu não me engano, lá no Japão eles têm esses lançamentos de episódio no cinema. E isso foi no cinema no Japão, não em casa. Dorgas, tipo, em imagem? Basicamente. O que acontece? Acontece que ele tinha uma frequência de vibração de cores em uma determinada taxa de frames por segundo que acabava estimulando não sei o que no seu cérebro e causava essa... Mas isso só quem já tinha tendência pra isso. Só quem já tinha tendência à epilepsia. Parece que eu li alguma coisa sobre. Parece que a frequência do azul e do vermelho. Do vermelho, que eram exatamente as duas cores que tinham na cena, né? Sim. Com muitas novidades, tem lindos desenhos que chegam pra você. Bom, além desses e tal, eu acho que a gente pode citar só mais um aqui, senão vai acabar ficando muito comprido o episódio. E na dúvida a gente vai deixar alguns a mais aí no post. Mas teve um episódio do Tiny Toon que foi censurado. Eu acho até que em partes justo, porque mostrava crianças, que seria o Presuntinho, o Pluck e o Perninha, enchendo a cara, roubando carro de policial e morrendo. Basicamente o resumo do episódio. Eu acho justo, cara, ter censurado esse, porque... Só que ao mesmo tempo eu entendo qual foi a intenção dos roteiristas, desenhistas, de mostrar pra criança que isso é errado e se você fizer isso vai chegar a esse fim, saca? Mas as pessoas são caretas, né? Eu acho que a intenção foi ótima. Eu não sei se eu acho justa que tenha sido censurado totalmente, porque eu acho que é uma lição valorosa. Tipo, eu acho que todo mundo aqui começou a meio que tomar uma cervejinha na adolescência, tomou uns porres e sabe, tipo, o que álcool faz se você não souber dosar, entendeu? Sim. Eu não sei. Você não sabe, eu sei. Eu bebo pouco. Hoje, né? Hoje. Porque eu lembro muito bem da adolescência. Mas isso é pra outra. Outra hora a gente fala sobre isso, né? Sobre nossos... Guardem esse nome, Histórias de Churrasco. Vocês vão ter um podcast legal. Bom, mas enfim, eu acho importante ensinar pras crianças, desde criança, o efeito de qualquer tipo de droga. Seja álcool, seja drogas ilícitas. E eu acho que talvez censurar esse episódio totalmente assim, né? Tipo, impedir de ser passado, talvez tire uma chance de ensinar pra criança. Pode ser que se tivesse sido reformulado, seria uma lição valorosa. Será? Você acha que a ideia foi mal aproveitada, então? Pode ser que a ideia tenha sido mal aproveitada. Eu assisti o episódio, eu achei o episódio ótimo, mas eu vi com os olhos de um adulto, né? Não sei como seria se eu visse isso quando eu era criança. Eu assisti Tiny Toon pra caramba, o Tiny Toon Adventure. Nossa, eu também. Era normal. Era legal. E eu achava muito bom esse desenho, muito bom mesmo. Mas assim, em resumo, eu acho que ok. Talvez fosse um episódio que realmente devesse ter passado. Eu acho que pesa bem em cima do você usou drogas. Não quer dizer que se você usar drogas você vai roubar um carro de polícia, mas de repente na sua loucura você pode fazer. E, cara, mais cedo ou mais tarde o fim realmente é a morte. Pra quem usa e vai forever, digamos assim. É uma lição que eu acho que foi bem passada, apesar da censura e tudo mais. Eu fico pensando porque, assim, o Lost comentou da questão do reformular o episódio pra passar a mensagem e tal. Só que, será que as pessoas não precisam desse choque? Bom, eu, particularmente, acredito que sim. Que muitas vezes a gente só aprendeu na base da porrada. E passar por situações assim que deixa a gente, tipo, com o coração palpitando. Pra, tipo, aprender determinadas coisas. Mas como a censura bate em cima, muitas vezes é legal reformular pra não perder uma mensagem legal. A censura acha que não é legal pra passar pra criança. Mas assim, eu acredito que muitas vezes tem que passar essas coisas na íntegra mesmo. Pra dar um choque mesmo. Eu acho, tem que chocar. Mostra a mãe batendo no pai, o pai batendo na mãe. Não, também não força, né? A gente tinha aquela, tipo, vou sair de casa. Vai lá, homem de saco ali passando. Na nossa infância teve dessas coisas, tá ligado? I know you, I walked with you once
Once upon a dream. E chegando na reta final, agora acho que a gente já deu bastante exemplo de... Não bastante, mas infelizmente a gente não tem todo o tempo do mundo. Se a gente fizesse um podcast de 5 horas, talvez vocês não escutassem, né? Mas enfim, a gente tem um exemplo meio polêmico aí, né? Porque censura sempre é polêmica. Só que às vezes as pessoas criam uma tempestade num copo d'água e não precisava, né? Mas vamos deixar pra vocês analisarem, vamos dar a nossa opinião sobre esse caso, lógico, mas vamos deixar aí também aberto pra vocês mandarem e-mails e falar o que vocês acham sobre desse caso. E o Loss vai contar pra gente qual é esse caso, né? A polêmica da Bela Adormecida. Enfim, Rafa. Embora, o filme não tenha sido censurado, a gente conhece, todo mundo conhece a história da Bela Adormecida. Foi um filme passado aí, reprisado, saiu em Blu-ray, eu acho, como um dos grandes clássicos da Disney, né? Mas foi uma animação que gerou uma certa polêmica, pelo menos no Brasil. Pelo menos nos tempos atuais, eu diria, né? Pelo menos nos tempos atuais. Uma professora resolveu fazer uma análise desse filme nos tempos de hoje e levantou a seguinte questão para os alunos dela. Alunos do quarto ano, que são crianças entre 9 e 8 anos, mais ou menos nessa faixa. Ela levantou a seguinte questão para os alunos dela. Ela deveria ter sido beijada sem o seu consentimento? Aí eu já coloco uma dúvida. Isso é tema pra levar pra quarta série, cara? Então, aí que tá. A gente tá falando de censura. Até onde censurar a discussão desse tema é interessante ou não é interessante? Quarta série, quantos anos você tem na quarta série? Crianças de quarta série, respondam. Quantos anos vocês têm? Nunca se sabe se a gente tem ouvintes da quarta série, né? Se tiver, quantos anos vocês têm? Eu acredito que na faixa dos 8, 9 anos. Eu acho então, cara, mas não é precoce demais pra uma discussão de tamanha proporção? Porque assim, a criança pode até falar, é certo, é errado. Só que a criança, ela não vai ter noção da proporção do que isso vai se tornar. Porque assim, uma coisa é a criança falar, eu achei certo, eu achei errado. Outra coisa é a professora expor, do jeito que ela expôs, os trabalhos realizados. Sim. A professora é uma formadora de opinião, mas prossiga. Bom, enfim, ela levantou a seguinte questão, é uma escola lá no Rio Grande do Sul, e foi um trabalho que ela fez com os alunos e tal, e ela pôs essa questão: é correto a princesa ser beijada enquanto dorme? E o resultado? Essa experiência foi feita com 15 alunos dessa professora, certo? E 13 desses 15 alunos acharam que ninguém merece ser beijado por um stan enquanto dorme. Tá, é que a gente não tem o dado do, tipo assim, em que contexto foi colocado, o que ela tava passando na aula antes de questionar os alunos sobre isso. Infelizmente a gente não tem esses dados, porque, não sei, acho que agora a gente pode expor a nossa opinião, que o questionamento foi esse: é correto ter sido beijada e tudo mais? Respondam no e-mail aí, mas eu acho que assim, partindo da nossa opinião agora, cara, é bonito embebedar a mina na balada e trepar com ela? Não é tipo, a nossa sociedade é um pouco hipócrita em várias coisas, né? Vamos levar em consideração que, na história, era dito que um beijo de amor verdadeiro iria salvá-la do sono eterno. Eu acho que essa professora não considerou o contexto. Exatamente. Eu acho que ficou meio vago, assim, só falar simplesmente, é certo beijar ou não? Não, qual era a necessidade desse beijo? Salvar a vida dela. Que, no caso, se eu não me engano, eles tinham se trombado aí antes dessa história acontecer e tal. Daí foi aquele negócio lá, conto de fada, mano, a primeira vez e tal. Mas aí leva pra esse contexto de simplesmente jogar é correto ou não. Eu acho que é um pouco vago, né, cara? E eu acho que, lógico que 90% ia falar que não é correto. Só que eu acho que eles deixaram muito de lado qual foi o motivo desse beijo. Bom, eu acho o seguinte, tirando o contexto do filme, eu acredito que ninguém deve fazer nada sem o consentimento. Não deve acontecer nada entre duas pessoas sem consentimento. Isso é, tipo assim, fato. Mas, levando em consideração que é um filme de 1959 e levando em consideração os valores da época, que as pessoas na época tinham uma visão um pouco mais romântica das coisas, não é um negócio tão supérfluo quanto é hoje. Hoje, tipo, é natural você sair ficando e ficar e beijar. E naquela época, as pessoas têm uma visão de, tipo, achar um amor verdadeiro que seria a única mulher ou o único homem da vida e tudo mais, e toda essa coisa bonita que era proposto na época.
época. E eu acho que esse foi o contexto do filme. Bela Adormecida quis mostrar essa parada do amor verdadeiro, do único amor da vida. Sim, e tudo mais. Exatamente. Que é uma coisa bacana, eu acho que é um valor legal. Eu concordo com o que você disse, Rafa, no que talvez ela não tenha levado em consideração esse contexto dos valores da época, do que o filme queria propor. Porque era essa parada mesmo, bonitinha. É aquele negócio, cara. Tipo, o cara não pagou a pensão e foi preso. Ah, mas foi correto ele ser preso? Porque ele não pagou a pensão? Depende. Por que ele não pagou a pensão? Capite? Então, tipo, vai que deu merda, que sei lá, o banco pegou fogo junto com o dinheiro dele e tal. Vamos imaginar. Então, eu acho que deixou muito de lado o contexto pra simplesmente virar um questionamento. Tipo, de tudo aquilo que é Bela Adormecida, ela só se focou no, o cara tá beijando a mina que tá dormindo. Sim. E não ficar pensando no porquê, sabe? E eu acho que isso acabou criando, digamos assim, asas pra outras coisas acontecerem, como o caso da Malévola. Lógico, a gente vai fazer um podcast explicando vilões, mas como o caso da Malévola, que mudou, agora o beijo de amor verdadeiro é da fada que nunca conheceu a menina, que é filha do cara que ela não gosta e tal. Então, sei lá, se tornar algo meio pedófilo aí, né? Mas enfim. Bom, eu tenho minhas opiniões e você sabe que as minhas opiniões sobre Malévola são um tipo diferente das suas. Sim, mas pra mim é uma merda. Pra mim é uma merda, porque, tipo, primeiro que estupraram a história que a gente já conhecia. Segundo que a gente vive numa sociedade tão chata que não pode mais ter príncipe e princesa. Então eles tiveram que arranjar um jeito de um beijo de amor verdadeiro ser algo que não fosse de um homem pra uma mulher. Porque se você estiver fazendo isso, você tá sendo sexista. Sei lá, eu não iria pra um caminho tão pesado quanto esse, Rafa, mas a gente vai discutir vai isso. Vai falar que não faz sentido. Não sei. Frozen. Vamos falar de Frozen, então. Frozen é aquele filme bonito, Let It Go, blá blá blá, Olaf e tal, você quer brincar na neve. E aí chegou lá no final, não, porque o ato de amor verdadeiro vai salvar e tudo mais. E daí a mina se apaixona pelo cara. O cara é um filho da puta. Não, tô falando o cara bonzinho mesmo que ela se apaixona. Aí o que acontece? O ato de amor verdadeiro que salvou era das irmãs. Não pode mais ter príncipe e princesa, cara. Então, mas, Rafa, a gente vai deixar isso pra um outro episódio, mas assim, eu vou deixar a minha opinião. Não, mas aí é que tá, a gente não tá falando agora do Explicando Vilões. A gente tá falando, tipo, mudou tanto as coisas que agora ter príncipe e princesa se tornou algo errado, porque você não pode dar um gênero pro amor, digamos assim. Sim. Só que não tá se tornando algo banal, não tá se tornando algo... Ai, cara, toda hora agora vai ter que... Não pode ter príncipe e princesa, porque senão alguém vai se sentir ofendido. Então, eu acredito que o amor hoje virou algo banal. Sim, as pessoas falam, tipo, eu te amo como se fala um bom dia, entendeu? Então, sei lá, eu acho que tem muito acerca do que se discutir acerca disso, dos valores que esses filmes passam e tudo mais. Então, mas é o que a gente tá discutindo agora, esse que é o ponto que você não tá entendendo. A gente tá discutindo, foi certo o beijo? Ok, mas isso desencadeou outras coisas, entendeu? Isso desencadeou, não que exatamente isso tenha desencadeado, mas coisas assim desencadearam esse... Nada contra feministas, mas as feminazes sim, eu sou contra. Desencadeou essa onda de feminazi que acabou levando o rumo de algo que a gente já conhecia, que a gente tava acostumado, pra algo que de repente, sei lá, cara, será que tinha que ser assim? Por exemplo, Malévola não tinha nada a ver com aquela menina, não era filha dela, não era uma menina que ela conheceu. Mas ela acabou se apegando. Sim, só que é que tá, o único laço verdadeiro de amor que a menina tinha era uma pessoa que ela não conhecia. Então, mas aí o que você tá colocando não é que é o único laço de amor a uma pessoa que ela não conhecia, mas a Malévola amava essa menina porque acompanhou a vida dela inteira. Qual o problema dela ter se arrependido? Não, mas é que tá, a questão, vocês não estão entendendo, a questão não sou contra, eu gostei do Frozen e gostei do final do Frozen, só que Frozen é a prova de que estão deixando de lado príncipe e princesa, e é fato. Cara, hoje o mundo tá tão chato que se tiver
é um casal de hétero, vai ter gente que vai falar, porra, alguma coisa tá errada, sabe? Só que ao mesmo tempo o povo não é radicalista a ponto de colocar um casal homossexual, sendo gênero homem ou mulher. Então eles tentam fugir de outras formas. Isso me irrita muito. São essas outras formas que me irritam muito. É o que eu falei, colocou, por exemplo, no caso da Malévola, colocou ela como a salvadora, independente de qualquer coisa, mas colocou ela como a salvadora de algo que ela não tinha porra nenhuma vez, por ver. A praga foi dela, ok, ela se arrependeu, blá blá blá. Só que aí é que tá, eu volto a dizer, é o amor verdadeiro da Malévola que salvou, todo mundo já tinha tentado, mas a Malévola e o Frozen é a mesma coisa. Eu não tô pendendo pra um lado, tipo, é errado colocar homossexuais. Não é errado. Eu até gostaria de ver, porque pra mim seria melhor do que a desculpinha de, não pode ter príncipe e princesa, então vamos colocar duas irmãs que se salvam. É nesse sentido, entendeu? Porque não pode ter casal hétero, então não vai ter casal de nenhum tipo. Bom, eu sou da seguinte opinião. Em parte eu acho legalzinho essa parada do casal, tipo, um salvar o outro, mas eu acredito que quando se fala em amor, a gente foca muito nessa parada amor-casal, certo? Sim. E eu não acredito que esse seja o melhor tipo de amor ou o único tipo de amor que existe. Porque é fato, quando as pessoas falam de amor, elas pensam em amor-casal e elas acreditam que isso é amor. Mas eu acredito que tem formas de amor muito mais abrangentes. Quando você fala de amor fraternal, é aquela parada do respeito ao ser humano, num aspecto geral, entendeu? Aquela parada de você, tipo, ver o ser humano como um igual. Sim. E, tipo, respeitar ele. Isso também é amor. Então eu acho que o foco do filme, e o foco até talvez dessa discussão dela, apesar que eu também achei a discussão em classe um pouco exagerada, mas eu acho que o foco do filme é passar uma visão de que o amor entre casal, homem e mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher, já que a gente tem a questão da homossexualidade bem ampliada, é bem discutida hoje e tá se tornando até uma coisa natural, mas é discutir outros tipos de amor. No caso da Malévola, tá certo, ela não tinha nada a ver com a história, mas ela que meio que acabou criando a Bela Adormecida. Tá, mas você acha então que a Disney enjoou da fórmula antiga ou ela mudou por alguma coisa? Pode ser que a Disney não tenha enjoado da fórmula antiga, mas a gente sempre sabe, e a gente sabe que o dinheiro movimenta o mundo. E hoje, a questão da homossexualidade tá bem ampliada. Exatamente, é esse o ponto que eu queria chegar. A gente não pode ter o casal hétero, homem e mulher, por quê? Porque senão vai ser um alvo de críticas. E eu vejo a Disney indo pra esses outros lados como uma desculpa, porque não é de interesse da Disney falar o que é o amor, concorda? Sim. É ganhar dinheiro, é o interesse. Sim, apesar então você não acha que eles se adaptaram por causa do jeito que a sociedade tá andando? Olha, eu acho que tem sempre todo filme, todo cara, assim, vamos colocar assim, o diretor de um filme como sendo um artista, como outro qualquer. Sim. Embora se movimente dinheiro, embora o cara vai querer ganhar o dele, porque ele tá fazendo o trabalho dele e é necessário, a gente depende do dinheiro pra sobreviver, sempre tem o toque do artista. Eu acredito que o cara, tipo... O toque do artista não é maior que o dinheiro, cara. Será, porque se os caras falam, beleza, você quer fazer desse jeito, então a gente não vai investir no seu filme. Então, cara, eu ainda acho que ainda existe sim o toque do artista, porque a gente vê aí diversas celebridades que fazem por amor. Sim. Eu acho que um exemplo, vamos pegar um exemplo tipo brasileiro aí, e um exemplo dentro da dublagem. A gente é muito, você, o Eric, nós três somos muito fã de Guilherme Briggs, certo? Sim. E o Guilherme Briggs já falou em diversas entrevistas que infelizmente no Brasil o dublador, ele não tem tantos direitos trabalhistas e tudo mais, que é um negócio meio cheio de altos e baixos muitas vezes, que nem sempre dá pra ganhar tanto dinheiro num período, e tem outros que a gente sabe, não só do Guilherme Briggs, mas de diversos outros dubladores, que isso acontece, que o papel do dublador não é tão valorizado. Mas por que eles continuam fazendo o papel da dublagem? Porque precisa de ter um dublador e os caras são apaixonados por isso. Então você vai falar que a continuação do Star Wars é porque alguém é apaixonado por aquilo e não porque eles querem ganhar muito dinheiro em cima disso. Não, tipo, eu não tô generalizando também, não é 8 ou 80. O que eu tô querendo dizer é que tem casos, e muitos casos, que é isso, que o toque do artista quer passar uma mensagem. Cara, mas é que tá, vamos colocar assim, se a sociedade tá caminhando pra uma direção e você vai e lança um produto contra
a sociedade. Você vai perder investidores. Só que você precisa ganhar o seu. Isso é fato. Então você acaba cedendo para os investidores. Não, isso também não. Eu não acredito que isso seja unânime. Porque se fosse assim, cara, todo mundo gosta de filme de ação. A maior parte das pessoas que eu conheço gosta de filme de ação, gosta de filme brucutu. Eu acho uma bosta. Então, você acha que Velozes e Furiosos 15 existe porque é amor? Não, cara, é grana, velho. Não, eu sei, é o que eu tô falando. Você tá. Eu acredito que você esteja generalizando tudo. E tem situações que são. Porque a raça humana é movida por dinheiro, cara. Então, mas. A gente faz esse trabalho, não ganhando dinheiro agora, mas a gente quer conseguir ganhar alguma coisa com isso. Tipo, seria legal ficar conhecido. Tá ligado? E, cara, é foda, mas assim, é aquele negócio. Se tipo, virar pra você e falar, mata aquela pessoa, colocar uma maleta com 5 milhões de dólares na sua frente, agora você pode até falar que não, mas na hora que você vê o dinheiro, você vai ficar tentado, cara. Eu discordo. Eu ainda discordo de você. A gente já teve essas discussões antes e eu discordo de você. Ah, não, cara. Eu acho que o mundo é capitalista, que desenhos pararam de passar porque não tinha mais por que vender, porque foi proibido fazer propaganda pra criança. Isso já prova que a televisão não tá nem aí pras crianças. Então parou de passar desenho, porque a gente vê, pô, o que a gente vai vender? Como que a gente vai ganhar com isso? Não vamos ganhar, então não vamos passar. Mas não, pô, como que a gente precisa divertir as crianças? Não precisa, não estão dando dinheiro aqui. É foda. Vendo essas coisas, que eu acredito que é uma indústria, é um monopólio absurdo. Por exemplo, o primeiro filme dos Vingadores, pra mim, foi uma merda. Foi puramente, vamos mostrar estrelas pra ganhar dinheiro. Eu acredito que esses filmes atuais estão seguindo esse caminho para não desagradar as pessoas pra ter um lucro a mais. Minha mais sincera opinião. E depois dessa discussão acalorada, caralho, acho que a gente pode encerrar o podcast. Eu gostaria de pedir pro Lost passar nosso site e Facebook pra galera. Galera, quem quiser curtir nossa fanpage, acesse www.facebook.com/locomotiva26 e quem quiser dar uma olhadinha no nosso site, www.locomotiva26.com.br. E, lógico, se quiser mandar e-mail pra gente, mande e-mail no contato@locomotiva26.com.br. Mande e-mails, dicas e tudo mais, o que achou do programa, o que gostou, o que não gostou, qual a sua opinião sobre os temas que a gente abordou aqui. E lógico, não se esqueça de avaliar o nosso podcast no iTunes, porque é muito importante pra gente. A gente conta com o apoio de vocês pra gente poder continuar fazendo esse trabalho por muito tempo. Um, porque a gente gosta de agradar vocês, e outro, porque a gente crescer na vida, digamos assim. Não, crescer na vida no sentido de todo mundo quer trabalhar com o que gosta. A gente gosta muito disso, então vamos fazer virar essa porra aí. Demorou? Falou, galera. É nóis. E aí, galera, beleza? Sou eu, Johnny Bravo. Semana que vem, eu tô aqui, ó, no Locomocast. Que sinistro. Ih, guardinha. Se é assim aqui em casa, imagina o passarinho cantando lá. Se é assim aqui em casa, imagina o passarinho cantando lá.